Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre alinhamento e propósito de vida. E por que eu escolhi esse tema, né, para falar para vocês? Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês de uma forma sobre propósito de vida, mas de uma forma que faça a gente entender realmente o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, nós vamos explorar um assunto que toca, é um tema assim que me toca profundamente, não é da forma como os psicólogos, os profissionais do desenvolvimento pessoal iriam abordar, né? Eu acredito. Mas eu tenho profunda certeza que esse tema, quando a gente fala de propósito de vida, pensando realmente o que eu estou fazendo nesse mundo, o que eu vim fazer aqui, ele se torna muito mais empolgante, se é que eu posso usar essa palavra, mas vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Nós vivemos no mundo aí, numa era humana, numa dimensão humana 3D, né, como a gente fala, que muitas pessoas estão aí vivendo, na verdade não estão vivendo, estão sobrevivendo, né? Não sabem o que estão fazendo aqui. Não chegaram ainda no momento de se perguntar: espera aí, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Né? Com certeza vocês que estão assistindo já pensaram nisso pelo menos uma, duas vezes aí, porque esse é o início do nosso despertar, né? Quando a gente começa a se perguntar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? É porque você está sentindo falta de algo, é que você está chegando o momento de você se reconectar com a sua essência, né? Eu falo muito disso. Mas isso não é para muitos, isso é para poucos, né? Infelizmente é para poucos, né? Cada pessoa vai no seu passo, no seu caminhar. E nessa nesse mundo humano, eu não falo nem daqui onde eu moro, ou Rio de Janeiro, São Paulo, que são grandes cidades e tal, não. No mundo inteiro, a cada 40 segundos, 45 segundos, se não me engano, alguém tira a própria vida. Isso é estatístico, né? É da Sociedade Organização Pan-Americana, se não me engano. Então, é estatístico. No Brasil, eu acho que ele é ministro da Educação, se não me engano, comentou há um tempo atrás que essas mortes, esses suicídios se dão muito à doença mental, saúde mental. Por quê? Aí nós, assim, nós não somos médicos, não sei se tem algum médico aqui, mas acho que não. A Cris entrou agora. Oi, Cris, tudo bem? Então, nós aqui, nós pensamos assim, tá, saúde mental, existem hoje em dia N doenças mentais, né? Mas nós vamos falar das duas mais populares aí, que é depressão e ansiedade. Muitas pessoas, sim, se suicidam porque tem algum problema, algum distúrbio mental. Só que, o que eles falam? O que o ministro da Educação e outras pessoas falaram? Chegaram a uma conclusão, muitos médicos também, que no Brasil, esses suicídios se dão por falta de direcionamento. Não só jovens, né? Acontece muito isso em adulto, que depois dos 30, 40 anos, eu não sei agora em número falar para vocês, mas acontece muito. Porque a pessoa chega num momento e fala: o que eu estou fazendo aqui? Ela se sente sem rumo, sem direção, sem justificativa para estar vivendo aqui, sem significado, entende? E como que nós conseguimos pensar nisso? Porque nós estamos num processo evolutivo diferente. Não é verdade? Quem tá aqui, quem se conecta comigo, né? Com a Cris, com a Edneia, com a Shirley, com o Edmarques, né? São as pessoas que eu estou vendo aqui. Quem se conecta? Quem gosta desse tipo de assunto? Quem já está num processo evolutivo mais avançado, né? Por isso que vocês estão lá naquele grupo, por isso que a gente criou essa egrégora. E isso é muito bom, isso é lindo. Por quê? Porque vocês e eu participamos do mesmo propósito, entre aspas. Eu vou explicar mais para frente, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, aqui
Eu falo aula, mas é uma conversa, porque eu gosto. Se fosse live, aula, eu faria lá no YouTube, né? Mas eu gosto aqui porque a gente acaba. Eu vendo a carinha de vocês, parece que a gente tá próximo, né? Não fica aquela coisa. Não sei, eu gosto. Eu acho mais aconchegante, digamos assim. E outra, a Edneia que chegou agora, a Cris, eu falei para eles aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só apertar ali, levantar a mãozinha, que a gente tá aqui para conversar mesmo. Então, primeira coisa, a gente precisa definir o que que é isso. O que que é propósito? Sim, definição de propósito. O que que eu falo com propósito? É aquela razão clara, sabe? Aquela razão clara que nos conecta com algo que faça diferença. Então, se eu falo para vocês que nós estamos aqui falando sobre propósito de vida, vai muito além de um simples objetivo, né? De uma meta, de algo que você pense, uma profissão, ou, eu sei fazer tal coisa. Vai muito além disso. Porque quando você fala sobre propósito e alinhamento de vida, é sobre impactar dois atores, eu e o outro. Aí a coisa começa a ficar mais profunda, né? Por quê? Porque quando a gente não tem um propósito, a gente vê o que acontece na nossa realidade hoje em dia. As pessoas vivem como no piloto automático. Elas muitas vezes acordam de manhã, fazem as coisas que têm que fazer, vão trabalhar. Elas não vivem, como eu falei no início, elas sobrevivem. E qual o problema disso? O problema disso é que chega um momento que você fala assim: eu estou trabalhando, casei, tenho filhos, mas eu tô trabalho, 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 no final do mês eu recebo, pago as contas e assim eu vou vivendo, né? Aí vira uma sociedade de zumbis, digamos assim, né? Tem até uma analogia, mas nem vou falar sobre isso agora, porque senão a gente vai muda um pouco o foco. Se você está vivendo com propósito, você tem uma razão clara. Agora, se você não vive com um propósito, realmente, propósito de fato, aquilo que impacta a tua vida, impacta a vida do outro, aí é diferente. Só um pouquinho, gente. Primeira coisa que nós precisamos entender é qual é a definição de propósito, né? Foi como eu falei no início, não sei se eu acho que tinha algumas pessoas que não tinham entrado ainda. Quando a gente não tem um propósito, que é o quê? Razão pelo qual eu estou aqui. Se eu não tenho, se eu não sei por que que eu estou aqui, aí a vida não vira uma vida. Eu sobrevivo, né? Eu faço todo dia a mesma coisa porque eu acho que é assim que tem que ser e pronto, né? Vira aquela nossa vida no piloto automático. E, como eu disse, os psicólogos, psiquiatras, outras pessoas podem dizer para nós que, para qualquer pessoa, que se você não tem satisfação naquilo que você faz, se você não tem produtividade naquilo que você faz, tudo que você vai fazer vai sim afetar sua saúde mental. Aí a gente vai lá para os suicídios, para os problemas de ansiedade, problemas de depressão, enfim. Então, tudo acontece simplesmente pelo fato de você não ter uma razão, um sentido pelo qual você está aqui. Ok, eu quero falar para vocês, eu quero contar uma historinha, né? Muito, muito importante, que eu acho que vocês vão entender um pouco sobre o que eu quero dizer com propósito de vida. Se eu, Alessandra, trabalho e não tenho gosto pela minha vida, é isso que vai acontecer comigo. Eu vou parar de ter o prazer de viver, o prazer de fazer as coisas, e isso vai afetar, vai causar uma depressão, uma ansiedade, síndrome de burnout, enfim, várias outras doenças mentais. Eu vou contar para vocês a historinha da minha vida, assim, um resuminho para vocês entenderem. Eu fui professora durante quase 20 anos, né? Durante os 10 primeiros anos como professora, eu amava aquilo. Amava. Era tudo para mim, sabe? Eu amava ir para a escola, eu acordava cedo com aquela vontade de ir. Eu gostava até das reuniões de pais. Eu adorava quando vinham os pais conversar comigo, sabe? Que daí eu falava sobre o aluno, sobre como ele estava aprendendo e não sei o quê. Aquilo para mim era eu era entusiasmada com a minha profissão, para falar uma palavra, né, bem
Eu era entusiasmada, era aquilo que eu queria fazer para minha vida. Achava que era para sempre. Depois de uns anos, daí comecei a perder o gosto. Ai, tô dando a mesma coisa, que saco. Comecei a ficar desmotivada. Aí o que que eu fiz? Aí até uma época, eu já tinha mais de, acho que uns 15 anos, não, uns 12 anos de profissão. Aí eu fui ser diretora, fui convidada para ser diretora. Não durou um ano, eu não aguentei. Falei, não é isso, não nasci para isso. Depois fui ser supervisora de uma outra escola. Eu era pedagoga, daí eu fui ser supervisora, orientadora, essas coisas. Também falei, gente do céu, que coisa horrível, eu não gostava, não me dava bem, não era aquilo que eu queria. Aí eu comecei a mexer, como é que fala? Mexer meus pauzinhos, falar com uma pessoa, com outra, fiz uma permuta e fui para a Secretaria de Educação. Aí trabalho burocrático, fica lá, escritório, não era aquilo. Para resumir, eu fiquei ali alguns anos tentando me achar, tentando me encontrar, e não era aquilo que eu queria. Aquilo era horrível, sabe? Eu pensava assim, gente do céu. Eu chegava em casa cansada, estressada, queria brigar com todo mundo, minhas filhas que, né, que levavam, como é que é? Que pagavam o pato, enfim, era assim. Até que eu fui trabalhar no governo do estado. Aí fui trabalhar com os povos originários, nossa, era uma coisa muito diferente, eu vou adorar isso, não sei o quê. Enfim, gostei por um tempo. Acho que durou ali 2 anos. Aprendi muita coisa. Eu até acredito que ali foi o meu início, assim, do meu despertar, digamos assim, porque aprendi muito as culturas, né, dos indígenas e não sei o quê. Visitava as aldeias. Foi muito bom durante um tempo. Por quê? Porque como eu trabalhava para o governo do estado, eu prometia para eles cesta básica, prometia fazer um poço em tal lugar, prometia luz em tal lugar. Só que os meus superiores, talvez não chegava o dia que eu tinha prometido tal coisa, aí a cara de quem que ficava no chão? A minha, né? Porque eu era uma mediadora, digamos. Só que não era eu que decidia nada. Eu prometia e não cumpria. Aí aquilo começou a ir contra tudo aquilo que eu acreditava. Falei, não é isso que eu quero para minha vida. Eu tava ficando doente, gente. Eu tava ficando doente. Tanto que, tudo bem que eu tive outros problemas, mas daí eu fui no médico, fui diagnosticada com depressão, TAG, né, que é a transtorno de ansiedade generalizada, e eu tava vendo que aquilo, eu falei, eu vou acabar tendo um troço, né? Falar bem o português, claro, porque aquilo não era vida para mim. Ou seja, aí já tava se passando quase 20 anos de daquele do trabalho efetivo, né, de fato. Uns 10 anos, resumindo, uns 10 anos eu fui feliz e depois os outros eu fui correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, tentando me encontrar e nada me supria. Aí eu pensava assim, gente, eu não vou morrer desse jeito. Eu não quero esperar minha aposentadoria, receber minha aposentadoria, depois morrer, ficar doente e morrer. É isso que eu quero? Aí começou o processo, que a gente aqui sabe muito bem como funciona, expansão de consciência. Aí corre atrás de uma coisa, e vai no YouTube, vai isso, e procura e lê. Comecei a ler o Caibalho, enfim. Aí é aquela história, né, que vocês já sabem. Aí você começa a perceber, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente. Então, o que que eu tenho que fazer? Aí eu percebi que o meu desejo de alma, prestem atenção, gente. Nós somos alma, espírito, consciência, o nome que a gente quiser dar. O meu desejo de alma tinha que impactar alguém. Presta atenção nisso. Enquanto lá nos meus primeiros 10 anos, eu estou falando assim um número, né? Nos meus primeiros 10 anos de profissão, aquilo me fazia muito bem. Eu impactava a mim e eu impactava o outro. Aí a completude acontecia. Mas chegou um momento que para mim aquilo não era mais, não me fazia mais feliz. Tem uma palavra, nem gosto de usar essa palavra que eu acho, né, mas eu vou falar. Não tinha tesão pela vida, sabe? Pelo que eu estava fazendo.
Só que até então eu não entendia o que estava faltando. Eu simplesmente achei que eu tinha enjoado de dar aula, né? Enfim, só que essa satisfação pessoal não tinha mais, não acontecia mais. Depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender o que que significa, eu sou uma consciência, peraí, então eu não sou isso, eu sou uma consciência primordial, como assim? Reconexão, como centelha divina, entende? Aí a coisa mudou. Aí eu entendi que eu precisava fazer algo que mexesse aqui dentro do meu coração e que impactasse o outro. Foi aí que eu comecei, eu estou falando isso para vocês entenderem todo o meu a minha intenção com essa conversa. Porque assim, quando eu decidi, daí eu estava assim, estudando, lendo, consumindo livro, Hélio Couto e Maia Andrade, e todo mundo é, correndo atrás de tudo, eu precisava falar aquilo para as pessoas que não estavam tendo acesso. Aí eu comecei a falar para minha família. Minha família não estava afim de ouvir. Eles não estavam no mesmo. é, não vou dizer. Não era o momento deles. Mas eu queria falar, queria falar, queria falar, queria falar para todo mundo. Aí eu decidi, falei assim, eu não estou feliz no meu trabalho, eu vou chutar o balde. Foi assim, gente. Acreditem, foi na loucura. Eu falei, eu vou chutar o balde, criar um canal no YouTube e vou falar o que eu quero falar. Só vai ouvir quem quiser. E foram assim alguns dias, né? Falando bem precariamente. Isso aí faz menos de um ano, né? Menos de um ano, bem precariamente com a minha. Aqui, no meu escritório, aqui, é no mezanino da casa. Então, assim, não tem uma acústica muito boa. Mas eu vou me mudar, tá, gente? Em breve vocês vão ver um cenário maravilhoso. Isso tudo é, isso tudo é manifestação. Mas isso é assunto para outro dia. Então, aí eu pensei assim, mas até então eu não tinha entendido exatamente sobre esse impacto, tá? Eu estou falando para vocês, o impacto pessoal, essa transformação pessoal e para o outro. Até então eu não tinha entendido. Mas aí eu pensei assim, eu vou falar o que eu estou aprendendo, o que eu sei, o que eu gosto, com a minha verdade, com a verdade que eu estou acreditando e que está fazendo diferença na minha vida. E se uma pessoa, se ressoar com uma pessoa, eu vou saber que é um sinal para eu continuar. Olha só, a gente correndo atrás de sinais, né? Eu vou continuar. Beleza, fiz lá não sei quantos vídeos, daí comecei até a postar no Instagram e tal. Aquilo estava me fazendo tão bem. Só que a segunda parte, lembra que eu falei para vocês? São dois agentes de transformação. O segundo, ainda não tinha visto nada. Aí fui, estava numa festa de aniversário. Aí chegou uma amiga para mim, nem era muito minha amiga assim, mas chegou para mim e falou assim: Ali do céu, eu preciso te contar uma coisa. Falei, me conta. Aí ela falou que estava num momento bem difícil da vida dela, que ela não sabia se ela trabalhava num emprego assim que não estava fazendo bem para ela, e ela queria parar de trabalhar para trabalhar com o marido em casa, mas não tinha medo e tal. E o emprego dela estava horrível, ela estava sofrendo com aquilo. Ela pegou um belo dia, foi no banheiro, durante a tarde no trabalho, sentou no vaso e começou a chorar. E chorava, chorava, chorava. Nisso, eu acho que eu tinha uma lista de transmissão, eu mandava para várias pessoas o link do vídeo, do meu vídeo no começo. Depois eu parei de encher o saco das pessoas, mas no começo eu enchia, mandava para todo mundo. Aí chegou para ela o vídeo, ela abriu. Ela viu o vídeo, era um vídeo curtinho, ela viu aquele vídeo e levantou dali, foi direto na RH e pediu a conta. Aí ela falou para mim assim: Ali, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu tomei a decisão, tomei a coragem porque eu vi um vídeo seu. Aí a coisa começou a mudar para mim. Aí eu não tinha essa noção, mas eu senti, eu falei, meu Deus, eu falei que se ressoasse com uma pessoa, eu ia continuar. Não tenho vergonha, não tenho medo, não tenho nada, não tô nem aí. Vou falar o que eu quero falar e as pessoas só vai ouvir quem quiser. E foi assim, gente. Então, para resumir, era só para falar uma coisinha, já estou aqui um tempão falando sobre isso. Para vocês entenderem que quando existem os dois agentes de transformação, eu
e o outro, uma pessoa, não quer dizer que eu vou transformar o mundo. Mas, como diz, acho que foi Mahatma Gandhi que falou, quando eu me curo, as pessoas à minha volta também se curam, né? Então, deu certo. Só que o mais importante que eu quero que vocês entendam é: o primeiro agente de transformação sou eu. Tem que me fazer bem. Tem que fazer meu coração cantar. Outra coisa, não é dinheiro, porque o dinheiro é consequência. Eu amo falar sobre lei da atração, amo falar sobre reprogramação mental, amo. Mas vocês nunca vão me ouvir falar que você tem que fazer tal coisa por causa do dinheiro. Você tem que harmonizar a tua vida que o dinheiro vem. Porque o dinheiro é consequência. Eu estava numa vida achando que minha vida era perfeita. Não era falta de dinheiro, não era, eu trabalhava, eu era casada, tinha minhas filhas, minha família, achava que minha vida era perfeita. Tinha meu salário que, né? Modéstia à parte, como dizem, né? Era um salário bom, mas eu não era feliz. Aí parece que, daí assim, eu lembro que até minha família teve algumas pessoas da minha família falaram assim: Meu Deus, mas vai mexer no que tá quieto. Pra que vai mexer no que tá quieto? Só que eu falei: Eu quero fazer algo que eu goste, que eu me sinta bem, que eu consiga impactar as pessoas, que seja uma, duas pessoas, mas que ao mesmo tempo que eu esteja impactando a pessoa, eu esteja me impactando. Esses dois agentes de transformação. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu. Aí a gente começa a falar sobre um assunto que vocês sabem muito bem, que vocês, né? A gente tá. Vocês estão aqui comigo porque vocês também acreditam nisso. Se eu preciso de um. Eu preciso entender qual é o meu propósito de vida. Eu escrevi alinhamento e propósito de vida. Eu nunca vou achar o meu propósito de vida se eu não me alinhar com quem eu sou de verdade. O que que eu sou de verdade? Eu não sou a Alessandra. Você não é a Cris. Você não é o Edmar. Você não é a Shirley. Você está sendo a Shirley. Eu estou sendo a Alessandra nesse momento. Mas eu sou uma consciência, um espírito muito antigo que está aqui desde o início de tudo. E é esse espírito que tem talentos, tem paixões. Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui. 10 segundinhos. Pensem na primeira infância de vocês, se vocês conseguem, porque tem uma idade, se não me engano, até os 7 anos, que os psicólogos falam que a gente lembra, né, de muita coisa ali, porque, enfim, tem lá um nome que eu não lembro, não vou falar para não falar errado. Mas nós, espiritualistas, nós falamos assim que até uma idade, só muda o nome, tá, gente? A ciência e a espiritualidade, ó, elas são juntinhas, elas só mudam de nome. Mas tem uma idade em que o consciente ainda não foi formado. Então, nós somos inconscientes. Inconsciente quer dizer o quê? A parte do cérebro das emoções. Então, tentem lembrar da infância de vocês, se vocês tinham um sonho, um desejo. Ah, eu quero ser cantora. Ah, eu subia no muro e começava a cantar, pegava qualquer coisa, fazia de conta que era o microfone. Ou então, enfim, pensem aí se vocês conseguem lembrar. Se vocês tinham alguma paixão, ou se vocês, sei lá, talvez tinham algum talento que vocês tentem lembrar disso. Uns 10 segundinhos, fechem um olho aí só para ver se fica claro na cabeça de vocês ou não. Se quiserem falar, tudo bem. Se não quiserem, também a gente vai para frente. Por que que eu estou falando isso? Porque nós trazemos, acredite você ou não, nós trazemos memórias de outra vida, porque nós estamos experienciando várias. Ok. Então, se eu tinha uma paixão,
será que não era aquilo que realmente eu vim fazer? Lembrando que propósito de vida não é uma coisa pronta e acabada. Você tem um propósito de vida hoje. Não quer dizer que daqui 20 anos vai ser o mesmo, ok? Isso é mutável de forma assim bem tranquila. Não se prendam a nada, porque a gente não está aqui preso a nada, tá? Aquilo que você faz com amor dá certo. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre dinheiro, né? Já que eu amo falar sobre isso, sobre lei da atração. Se eu começar a trabalhar, vou até dar um exemplo. Se eu começar a trabalhar em alguma, sei lá, eu busquei alguma profissão porque eu sei que aquela profissão vai me deixar rico. Eu nunca vou ficar rico. Nunca. Isso é tão certo como 1 mais 1 é 2. Vou dar um exemplo. Só um. Se vocês se identificarem, uma pessoa veio falar comigo esses tempos aí, tirar, né, cartas e queria fazer uma projeção de futuro e tal, para 2025 e não sei o quê. Aí a gente conversando, e eu sei da história de vida dela. Por que que eu tô falando para vocês? Porque eu sei, eu conheço, então eu vou dar esse exemplo. Ela é de uma família, né? Um pai médico, não sei se tinha mais gente médico na família, não sei, mas o pai era médico, ela fez medicina. Mas ela não fez medicina porque ela amava. Ela fez medicina porque o pai dela queria que ela fizesse, porque é uma profissão que ela é um pouco mais velha que eu, deve estar beirando os 50, eu acredito. Na época, quem é médico é outro. Até hoje, né? Até hoje ainda existe essa crença, né? De quem é médico é rico. Então, ela fez medicina e trabalhou muitos anos como médica. Clínico geral, atendia no hospital mesmo, né? Posto de saúde. Pelo menos quando eu conhecia, ela atendia em posto de saúde. Só que ela tinha o carrinho dela, pagava casa, pagava carro, tinha boleto de carro, boleto de casa, trabalhava muitas horas por dia, muitas horas, e todo mês ela recebia o salário, que era super alto, entre aspas, pagava as contas e ia para outro mês, de novo. Assim foram por muitos anos. Até o momento que ela descobriu, não sei como lá, que o que dava dinheiro era esses negócios de radiologia, raio-x, ecografia, essas coisas. Ela montou, fez um empréstimo gigante e montou uma clínica de imagem. E daí contratou funcionários, fez parcerias, enfim. Parem para pensar, percebam o que eu falei. Ela parou de clinicar porque ela descobriu uma outra forma de ganhar mais dinheiro, que era montar uma clínica. Se encheu de dívidas, um empréstimo e tudo, e foi. A clínica, que era para ser um sucesso, fazendo as contas do salário dela, do que ela recebia, no caso, no lucro, né? No lucro. Depois que paga todos os funcionários, não sei o quê, paga dívida, isso, aquilo, o dinheiro que ela recebia era menor do que o da secretária, da menina da recepção. Aí, gente, só que era não, porque ela continua com a clínica, né? Por que que eu tô falando isso para vocês? Em algum momento, ela quis fazer algo que o coração dela batia mais forte? Não. Ela procurou primeiro dinheiro. Ela fez isso porque dava dinheiro, não deu. Ela fez isso porque dava dinheiro, não deu. Estão entendendo? Se vocês ainda têm tempinho, eu vou dar mais um exemplo, tá? Eu não sei quanto tempo que a gente já está aqui. Ah, não, não faz tanto tempo, não. 43 minutos ainda. Ah, posso falar mais, né, gente? Por favor. Tô dando todos esses exemplos, exemplos verídicos, tá, gente? Para vocês entenderem o que que eu quero dizer quando eu falo assim, alinhamento e propósito de vida. A nossa conversa sobre propósito de vida não
não é a mesma conversa que um profissional do só do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal vai falar. Nós somos espiritualistas. Então, nós estamos falando com a visão do todo, com a visão da centelha divina que nós somos, né? Que, particularmente, eu sei que é a correta. Não podemos falar assim, né? Mas tá. Esse outro exemplo que eu vou dar para vocês é do meu cunhado. Até ontem eu pedi para ele, posso falar do teu exemplo? Dele, claro que pode. Falei, beleza. Meu cunhado, ele e a minha irmã casaram, né? Há uns 11 anos atrás, 12 anos atrás, não sei. Eram novinhos, ela na faculdade de psicologia e ele fazendo administração, se não me engano. Só que a família dele, de caminhoneiros, pai caminhoneiro, a minha família também tem muito caminhoneiro, meus tios eram caminhoneiros, enfim, várias pessoas. E beleza. Ele entrou para trabalhar numa empresa de transportadora, assim. Só que o pai dele era caminhoneiro e ele amava caminhão. E um belo dia, e ele trabalhava no escritório, logística, essas coisas. E eles estavam namorando. E aí ele conversando com um rapaz, com um caminhoneiro, com um senhor lá da firma, ele falou: Nossa, cara, eu morro de vontade de viajar. Meu sonho é ter um caminhão. Até os 30 anos eu quero comprar um caminhão para mim. Ele devia ter 20 na época, 20 e pouco, sei lá. Aí o cara olhou para ele e falou assim: Você tá louco? Você tá louco? Comprar caminhão? A não ser que você trabalhe de empregado. Agora, comprar caminhão, você tá louco? Sabe o preço do motor? Sabe o preço de um pneu? Sabe o preço de sei o quê? Começou a falar. Eu tenho um caminhão e não aguento. Esse caminhão só me dá problema. Falou um monte. Tipo, jogou assim 300 baldes de água fria no meu cunhado. Só que o meu cunhado, desde quando era pequenininho, ele adorava. Ele subia no caminhão, ele fingia que estava dirigindo. Aquilo para ele era um outro mundo, né? Ele amava. Ok. Aí casaram, ele e a minha irmã casaram e tal. Aí acho que ele estava no último ano da faculdade, ele trancou a faculdade, que ganhava pouquinho, e foi lá, não sei aonde, pediu um emprego de caminhão. Aí o cara deu um emprego para ele, né? Porque o pai dele era caminhoneiro, enfim, deixou. Fez um teste. Foi trabalhar de caminhão. E ele gostava tanto, ele era tão feliz naquilo, tão feliz. E até que ele conversou com a minha irmã e tal, eles tinham um carro, eu vou dar de entrada, vamos vender esse carro, vou dar de entrada no caminhão. E a minha irmã ficou com medo, né? Meu Deus, é louco, né? Não, porque eu vou, porque não sei o quê. Para resumir a história, ele fez isso, fez essa loucura, entre aspas, vendeu o carro deles, deu de entrada no caminhão, pegou uma parcela enorme e foi trabalhar. Resumindo, hoje ele tem 33 anos e eles têm vários caminhões. Aí o que que vocês olham para mim e falam assim, nossa, mas e o cara tinha falado para ele lá que Deus o livre. Será que aquele cara estava fazendo o que amava? Ou aquele cara estava trabalhando naquele caminhão porque alguém falou para ele que talvez ganhasse algum dinheiro, ou porque era a única profissão que tinha, enfim. Vocês conseguem entender a gravidade de quando a gente faz algo que não ama? Gente, eu conheço duas pessoas, não são meus amigos, mas conheço duas pessoas que enriqueceram vendendo espetinho. Vocês já viram algo parecido? É incrível como a gente para pensar, fala, por que que tem, deixa eu ver, vamos pensar aqui, médico rico e médico pobre? Entende? Ah, porque é médico, não quer dizer nada. Como a história que eu falei para vocês. Por que que tem tanta gente que nem agora não tá nem tá vindo ideias aqui na minha cabeça, mas olha quantas pessoas que se destacam vendendo cachorro-quente e pessoas que se destacam com tecnologia ou não, aquelas pessoas. Isso é regra, tá, gente? Isso é regra. Sabe por que que é regra? Porque aqui, quando você faz algo que não está alinhado com a sua alma, com aquilo que você veio fazer para impactar as pessoas, não tem brilho no olho, não tem dinheiro também. Porque o dinheiro é consequência.
Quando você harmoniza, como eu falei para vocês, a minha vida, eu achava que minha vida era boa. Estava tudo bem, tinha meu carro, tinha minha casa, nananã, tinha o marido, minha filha. Mas aquilo, eu tava assim, sabe? Eu ia trabalhar com uma raiva. Sabe? Meu Deus, mais um dia. Chegava domingo à noite, ai, fantástico, meu Deus do céu, amanhã já é segunda de novo. Com perdão da palavra, que inferno, sabe? Sim, gente, aí tem uma pergunta que vocês vão falar para mim, tá, Alessandra, mas se eu tenho vontade de ser cantora, vamos falar aqui, ou ser atriz, ou sei lá, alguma profissão assim bem. Como que eu vou fazer isso? Pode ser que a gente tenha perdido muito tempo e não tenha conseguido ir atrás dos nossos sonhos. Nunca é tarde? Nunca é tarde. Mas, se a gente tivesse a consciência que nós temos hoje lá atrás, tudo seria diferente. Aí eu posso falar para vocês assim: dá tempo, corre atrás, estamos vivos. Aí a gente se alinha, aí a gente consegue. É claro que é um pouco mais difícil? Sim, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque agora nós temos as nossas crenças, nós temos toda aquela bagagem de negatividade que a gente foi acumulando na vida toda. Mas dá tempo de mudar. Dá tempo de olhar para aquilo que você faz e pensar assim: eu sou feliz? Meu coração tá cantando? Eu tô impactando alguém com o que eu faço? E quando eu falo impactando alguém com o que eu faço, qualquer coisa. Por quê? Eu tenho uma conhecida, ó, nem ia falar desse exemplo, lembrei agora. Uma conhecida minha, inclusive ela trabalhou comigo há uns anos atrás, trabalhava na minha casa, maravilhosa, maravilhosa, limpava maravilhosamente bem e passava roupa e não sei o quê. A secretária do lar, incrível, que você nunca quer perder na vida, é aquela pessoa. E até então, passou um tempo, ela pegou e arrumou um emprego em outro lugar, assim, num trabalho, né? Não lembro agora o que que era, mas arrumou um emprego lá em outro lugar. E foi. Teve o contrato de um ano, se não me engano, acabou o contrato, ela veio. Deus que me livre. Não, aquilo não é para mim. Aí a gente comentou, eu, a minha irmã, né? A gente comentou, nossa, mas sério? Achei que estava feliz dela. Ganhava mais e tudo, né? Deus me livre. Ai, eu gosto de limpar a casa dos outros. Eu gosto de é o meu carinho que eu coloco. Olha só, na época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Ela falava assim: quando eu dobro uma roupa, quando eu arrumo uma cama, parece que eu tô colocando assim todo o meu amor, o amor que eu dou para minha família, parece que eu tô dando para aquela família que eu tô limpando, aquela casa que eu tô limpando. Gente, olha que profundo isso. Quer dizer que ela nunca vai subir na vida? O que que é subir na vida? Ela tá feliz fazendo isso. Então, a missão, entre aspas, o propósito, entre aspas, dela está sendo feito. Vocês estão entendendo como é profundo? Ah, mas uma diarista, meu Deus, né? Nossa, nunca vai crescer. Cada um com a sua consciência. Nós precisamos de diarista, precisamos de pedreiro, precisamos de gari, precisamos de médico, precisamos de pessoa que inventa o computador. Nós precisamos de tudo isso. Cada um fazendo aquilo que faz teu coração cantar. Agente de transformação, que me impacta e impacta o outro. Então, a partir do momento que a gente consegue entender isso, seja o que for. Eu dei aqui uns exemplos, cantora, não sei o quê, porque não sei, tá vindo isso na minha cabeça que eu conheci uma cantora semana passada. Daí eu tô com ela na cabeça, maravilhosa, inclusive. E daí eu tô pensando nisso, mas para pensar se o que a gente tá fazendo realmente é o que eu quero. No momento, não quer dizer que é pro resto da vida. Daqui 5 anos eu posso decidir que eu quero ser, que isso não me faz bem mais. E tá tudo bem, certo? Tá tudo bem. Só que quando a gente busca primeiro qualquer outra coisa antes de pensar nesses dois agentes de transformação, a probabilidade de dar errado é muito grande. Ou de você simplesmente
E sabe como tem um ditado não, as pessoas falavam lá na escola. Quando você tá correndo atrás do rabo, você vive a vida toda correndo atrás do rabo e não chega a lugar nenhum. Acontece. Tá tudo bem. Por quê? Até você ter a consciência desperta, que é o que nós estamos fazendo aqui. Os livros que eu leio, os vídeos que eu assisto, é, as lives que eu participo, os encontros aqui, nessas conversas nossas aqui, isso faz toda a diferença. Ó, tem a Shirley, eu vou ler o comentário dela, tá, gente? Eu acho que eu posso ler, né? Porque ela colocou ali, todo mundo vai ver. Ah, ele fui criada na roça e meu pai não deixava os filhos estudar. Ele e minha mãe viviam à base de silêncio, não tinham cultura e nós vivemos na ignorância. Por isso, até hoje, não sei o meu propósito. Sim, sim, sim. Como acontece isso, gente? Como acontece isso? Por quê? Porque agora, Shirley, agora você está num caminho diferente. Agora, sabe assim, quando a gente fala de despertar, eu gosto de fazer esse barulhinho, que é como se tá caindo a ficha, que a minha vida não é só isso. Shirley, isso é muito normal. E existem pessoas que morrem, que vêm outra vida e vai vidas e vidas e vidas, né? E não descobrem o que está fazendo aqui, só está sobrevivendo. Mas agora, como eu falei, ah, não sei quantos anos a Shirley tem, nem vou fazer essa pergunta, né? Que é desagradável, mas não importa. Não é sobre idade, é sobre o momento que você descobriu isso. É sobre o momento que você parou e pensou: "Ah, eu não sei qual é o meu propósito. Bora descobrir então, não é? Se a gente está aqui nessa vida, não é só para sobreviver, não é só para pagar boleto. A partir do momento que você está fazendo algo que você ama e que você impacta uma, duas, três, não importa quantas pessoas, seja limpando, seja fazendo uma comidinha, seja, olha, outra coisa também. Uma conhecida minha, filha de uma amiga minha, todo mundo achava que ela tinha que fazer faculdade disso, faculdade daquilo, que não sei o que, não sei o que, e a menina adorava cozinhar. Amava fazer os bolos, fazer os doces. Novinha, adolescente, nem era adolescente, tinha uns 10, 11 anos, já mexia em tudo. O que que ela faz hoje da vida? E tá dando muito certo. Ela faz comida, tipo, essas marmitinha congelada, e vende. Kit de 10 marmitas, sabe? Tá próspera, tá prosperando. A vida tá mudando. E sabe que, e é super nova, uma menina. Deve ter 20 e poucos anos. Ela fala que, ai, como ela ama cozinhar. E ela percebeu que quando ela tá fazendo uma comidinha com tanto amor, com tanto carinho, e alguém que não tem tempo vai lá descongelar a comidinha dela e vai comer. Olha, gente, quando a gente tem essa visão, essa consciência, e por quê? Ah, agora a não ser que eu decida fazer, ah, eu vou fazer comida para vender porque eu tô vendo que fulano lá tá se dando bem, vou fazer também. Aí não é o meu desejo, entenderam? É profundo, é muito profundo, não é brincadeira o que a gente tá falando, sabe? É algo assim a se pensar mesmo. Eu, ai, não vou falar para vocês que senão vou ficar com vergonha depois. Olha, a vergonha vibra lá embaixo, né? A vergonha vibra lá embaixo, Alessandra. E você fala. Ai, meu Deus. Fala sobre frequência energética e fiquei com vergonha? Não. Vou falar então. Eu tenho um sonho de, sei lá, se eu era nova, não sei. Eu me via assim falando para muita gente, muita gente, muita gente. Aí eu fui para ser professora, mas era pouca gente, era de 30 alunos, não era aquilo que eu queria falar para muita gente, muita gente. Aí um dia eu estava dando aula, me convidaram para dar uma palestra no teatro da escola para todos os professores do município. No teatro da escola, teatro do município, né? Era um teatro enorme. Sei lá quantas pessoas cabia. E era muito professor no município inteiro, né?
Gente, eu fui com tanto. Quase falei um palavrão agora. Eu fui com tanto medo, nunca esqueço. Aí eu lembro que era às 2 horas da tarde a palestra que eu ia dar, nem lembro o assunto, muitos anos atrás. Morrendo de nervoso. Até tomei. Olha, isso eu não podia falar, né? Tomei uma taça de vinho antes de ir, para relaxar. Olha, tô falando aqui entre amigos. Não vou poder colocar essa live no YouTube, essa conversa no YouTube, porque daí outras pessoas vão ver eu falando essas coisas, né, Cris? Enfim, fui. Naquele momento que eu peguei o microfone, eu achei que eu ia começar a tremer, que eu ia morrer do coração. Ai, parece que eu estava em casa. Eu peguei aquele microfone e eu fui falando, sabe? Eu falei até mais do que era para falar. E beleza, depois eu fiquei pensando, falei, gente, parece que eu estava assim no céu. Aí eu lembrei, nossa, quando eu era criança, parece que eu brincava assim, eu gostava de falar, pegava o microfone, falava para muita gente. Será que esse não é um desejo que está aqui ainda? Está aqui, no inconsciente? Não sei, tem que trabalhar isso na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, às vezes, tem algo aí, escondidinho. Nem vocês sabem, porque o que está lá no inconsciente, como que as coisas do inconsciente vêm para a mente consciente? A partir da meditação, do silêncio, da contemplação. Nesses momentos, é como se o inconsciente transferisse informação para o consciente. Então, né? Nem vou falar sobre isso, mas são formas da gente tentar descobrir. Estou falando assim, não só para Shirley, para todos. Entendeu, Shirley? Você não sabe qual é o seu propósito, mas a partir de hoje você vai buscar ele. Entendeu? Não como uma loucura. Ai, meu Deus, eu preciso descobrir qual é o meu propósito de vida, porque senão, o que eu estou fazendo aqui? Não, não é assim. Lendo livro, vendo live, assistindo vídeo, falando sobre isso, entendendo o que é expansão de consciência, tentando se conectar com o seu divino, é nesse momento que vai cair a ficha. Que fichas caem. Vamos para frente. Tá. Tornando-se um catalisador de mudanças. O que eu quero falar com isso? Como que a gente pode se tornar um catalisador de mudanças? Primeiro, o alinhamento, né? Nós vamos falar mais um pouco sobre isso. E os benefícios recíprocos. Então, a chave, já vou explanar mais sobre isso, mas para vocês entenderem, a chave para transformar a nossa realidade, não sou só eu que falo, não. Tem uma frase do Deepak Chopra que eu não. Que, gente, eu tenho escrita na minha agenda, mas está longe, agora não dá para eu pegar. Que fala justamente sobre isso. Tudo vai acontecer para você a partir do momento que você se alinha. Se alinha como? Que você percebe que você não é esse corpo, que você não é essa mente, que você age conforme a sua essência, que você percebe que você é consciência. As coisas acontecem. Quando você começa a agir de acordo com a sua essência, você vive em harmonia. Família, profissional, o dinheiro, enfim, tudo, tudo. Eu estou num processo de mudança, gente. Eu não estou pronta e acabada. A Cris não está pronta, o Edmar não está pronto, a Edneia não está pronta. Nós não estamos aqui prontos. Porque se a gente tivesse pronto, né? A gente não estaria aqui. Primeiro, começo de conversa, né? Então, tudo é passível de mudanças. E quando você decide mudar, quando você decide entender isso, as coisas começam a se harmonizar. Tá dando para ver inteiro aqui ou tá cortando? Acho que tá, né, gente? Deixa eu abrir aqui. Tá. Então, isso aqui eu ia colocar lá no início, mas eu resolvi mudar toda a ordem aqui porque eu gosto disso. Eu gosto é disso, porque quando eu for fazer algo bem na ordem certinho, eu faço uma live lá no YouTube ou um vídeo, que daí tem início, meio e fim. Aqui não, aqui eu gosto que vocês interajam, né? Mas vocês, né? Enfim, tudo bem. Não vou brigar.
preste atenção nesses. Faz de conta que a gente vai fazer um exercíciozinho aqui e vamos colocar um X naqueles que ressoa comigo, né? Sentimento de vazio ou insatisfação. Eu não estou falando só profissionalmente, tá? Eu estou falando de modo geral, na vida, de modo geral. Não só no que eu estou fazendo, porque tem gente que não trabalha fora, enfim, né? Eu estou falando de modo geral, como é a tua vida. Você tem um sentimento de vazio ou alguma insatisfação com alguma coisa? Outro. Falta de objetivo claro. É aquilo que eu falei lá no início. As pessoas que estão só sobrevivendo. Eu não sei por que eu tô, por que eu trabalho lá. Eu não sei por que eu tenho que comer arroz e feijão, carne, salada. Eu não sei por que eu começo, que eu escovo o dente antes de comer ou como antes de escovar o dente. Entende? Falta de... Não tem. Para mim, tem muita gente assim. A maioria. Ou você busca constantemente a aprovação do outro. Tudo que você faz, você quer ser, você busca uma aprovação. Eu era muito assim, gente, muito. Sabe? Aquela pessoa que, ai, se ninguém elogiou, se ninguém falou nada, ai, sabe? Você está querendo, você está fazendo alguma coisa por quê? Porque te faz bem ou porque você quer a aprovação do outro? Ou de marido, ou de filho, ou de irmão, ou de qualquer pessoa. Né? Tinha uma época, vou contar. Nossa, eu tô contando muitos segredos meus aqui. Tinha uma época que eu era muito, eu tinha um amor, tenho até hoje, claro, é minha irmã, mas eu tinha uma adoração pela minha irmã mais velha, que ela era tão mais inteligente, tão mais bonita, tão mais tudo, que eu tinha que escutar tudo que eu fazia, tinha que ser aprovado por ela. Vocês sabiam disso? Quem se identifica? Muitos anos da minha vida. Até, o curso que eu vou fazer, tal coisa, não sei o quê. Eu preciso que, se a minha irmã achar que é ok, eu vou. Sempre assim. Outra coisa, a pessoa que está sempre estressado, sempre ansioso, irritativo, sabe, reativo, pessoa que está sempre, fala um, leva dois, ansioso demais, xinga no trânsito o tempo todo. Eu tô me curando disso ainda. Tinha uma época que eu era muito assim. Ou vive com relações superficiais, nenhuma conexão, sabe? Isso aí é pra gente pensar mesmo, não é? Não precisa nem vocês. Será que eu preciso marcar X em algum? Para pensar. Qual desses? O que? Qual tópico desse ressoa comigo? E, infelizmente, ou felizmente, não sei, vai acontecer da gente se identificar com vários daqueles ali. Porque nós não somos prontos e acabados, tá? Vamos para frente, que senão eu fico e não. Então, é hora da gente realmente pensar no que nós amamos fazer. Esse é o primeiro ponto. Buscar aquilo que a gente ama de verdade. Ai, Alessandra, mas eu não posso fazer o que eu amo, porque daí como é que eu vou sustentar a casa? É um processo, gente. É um processo. Não precisa chutar o balde também, de uma vez. Porque a gente tem crença. Claro que a gente tem crença. E só vai acontecer aquilo que nós estamos livres de crenças. Se você acreditar que pode, não, não posso fazer isso, você já sentenciou, você não pode. Mas a partir do momento que a gente para pensar, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu amo falar isso porque é a lição mais pura que a gente tem que ter. Aí a gente começa a se reconectar com quem nós temos que ser, com quem nós viemos aqui para lembrar quem nós somos. Quando a gente nasce, a gente acaba esquecendo quem nós somos devido às crenças, devido a tudo que as pessoas ensinam. Aí a gente cresce um adulto que vive no piloto automático. Aí o processo de reconexão é bem mais difícil. Sim, fazer o quê, né? Mas Shirley, Edmar, todos que estão aqui, a partir do momento que você deu esse start, peraí, estou aqui conversando com a Alessandra e com outros amigos aqui sobre propósito de vida. Caiu a minha ficha que eu não sei qual é o meu propósito de vida.
devido a tudo que aconteceu, né? Como a Shirley falou, devido como ela foi criada. E a gente não pode culpar nossos pais, não, sabe? Porque, né, o fato de onde nasceu, não tem que culpar ninguém, porque eles fizeram o que eles tinham, o que eles sabiam fazer, né? Eles te educaram, Shirley, eles te deram o que tinha como fazer, com a consciência que eles tinham naquele momento, né? Então, se eu parei para pensar, nossa, foi como eu estava lá, quando eu estava trabalhando com os povos originários, era lindo, eu amava aquele povo. Ir nas aldeias eu amava. Só que quando eu voltava para o palácio, que era aquele mundo burocrático, aquela coisa, sabe, político, assim, eu peguei ranço, gente, eu não posso, eu tenho que quebrar isso na minha vida. Mas eu cheguei num momento assim que eu falei, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo mente, o povo só mente aqui, sabe? Eu pensava nisso, eu não quero isso para minha vida. Eu quero falar algo que do meu coração. Eu não quero viver uma vida de personagem. Aí começou a peraí, teve algo ali que não estava casando, entende o que eu quero dizer? Não faz mais o meu coração cantar. Se não está fazendo, algo está errado. Vamos buscar. Aí, assim, quem me conhece, né, pode pensar assim: nossa, a Alessandra é corajosa, né? Que bom, porque a coragem vibra em 200 Hz, né? Quando você, a partir da coragem é que você está, né, buscando harmonia na sua vida. Que bom! Se alguém falar para mim, nossa, a Alessandra é corajosa, que bom, é isso que eu quero ser mesmo. Quero que as pessoas olhem para mim e falem, você é muito corajosa. Ótimo, é isso que eu sou. Não tenho medo, sabe? Eu confio na minha centelha divina, eu sei que eu não sou eu, não sou esse corpo, e vou. Mas tem gente que ainda, né, fica um pouco receoso e tal, super normal. Só que o que eu queria, o que eu quero com essa conversa é despertar será que eu tô no meu caminho? Será que eu tô fazendo o que é o meu propósito? Pensem nas dois agentes de transformação. Eu impacto a minha vida? Eu impacto a vida do outro? Quando eu falo impacto a minha vida e a vida do outro, não quer dizer que você impacta milhões de pessoas como o Elon Musk lá que criou e tal. Não é isso. Você impacta uma pessoa, você já está sendo um agente de transformação, entendeu? Só que impactar o outro e não impactar você, não adianta nada. Mesma coisa de nada. Aí você está sendo um zumbi, né? Que é a sociedade dos zumbis lá. Uma hora a gente fala sobre isso. Tá. Então vamos para a nossa última parte, que é ser um catalisador de mudanças. Como eu já disse, está diretamente ligado, ser um catalisador de mudança está diretamente ligado à nossa realização. Realização do quê? Pessoal, profissional, financeira, tudo mais. Só que isso vem a partir se eu cultivo aquela excelência em tudo que eu faço, entende? Tipo, se realmente eu não procrastino, se realmente eu faço o que eu gosto, se realmente o que eu estou fazendo com amor, tudo isso. Então, quando a gente busca fazer as coisas com carinho, com amor, isso acontece, é inevitável. Inevitável. Esse impacto positivo vai acontecer. Pessoal, profissional, financeiro, enfim, né? Emocional. Partindo do momento que você se alinha, se conecta, as coisas funcionam. Então, lá, quem me segue lá no Instagram vai ver que eu falo muito sobre lei da atração, prosperidade e tal. Só que, em primeiro lugar, eu falo sobre conexão com Deus, com todo, né? A física quântica vai falar sobre o vácuo quântico, mas podemos falar Deus, podemos falar todo, enfim, né? Esse ser maior, essa fonte divina. Quando eu me conecto com essa fonte divina, as coisas acontecem na minha vida. Ah, mas não é fácil. Não mesmo. Se fosse fácil, a gente estaria numa sociedade, já estaria todo mundo transcendido, já teria transcendido. Não é fácil mesmo. Mas nós estamos aqui para isso, né? Ai, gente, como eu amo falar sobre isso, porque aí eu fico pensando assim, sobre deixar um legado, né?
O que que é deixar um legado? Ai, será que deixar um legado é é ser um, sei lá, escrever livros maravilhosos ou ser aquela pessoa que depois que morre tem o nome de rua, nome de escola, não sei. Não, não é isso. Deixar legado não é isso. Deixar legado é quando você impacta um, dois, seja fazendo uma comidinha, seja, sabe? Então, Shirley, ó, agora eu fiquei só com a Shirley na cabeça. Desculpa, gente. Mas Shirley, se você tá fazendo, se você, qualquer coisa que você faça, se você faz com amor, será que não é esse mesmo o seu propósito? Será que você não está no caminho certo? Entendeu? Isso é catalisar, ser um catalisador de mudanças, porque você, primeira coisa que a gente precisa pensar, lembrar que tudo que a gente faz de bom retorna para nós, né? Semelhante atrai semelhante. Se eu faço o bem, independente do que seja, eu vou receber de novo. E sim, é possível prosperar financeiramente fazendo o que ama. Sim. Vou dar mais um último exemplo da moça lá, que eu conheci semana passada. Uma menina acho que, nem sei que cidade, mas do interior do Rio Grande do Sul lá. Tava no evento que eu fui. E, e ela foi convidada para cantar no final do. Cada dia tinha fazia um show lá. Aí ela foi convidada, mas uma moça linda, gente, maravilhosa. Eu, assim, fiquei encantada, sabe? Uma voz maravilhosa. E daí os pais dela estavam bem na minha frente. A gente tava nas mesas, assim, e os pais dela estavam bem na minha frente. E quando uma moça me cutucou, falou: Ó, aquela ali é a mãe e o pai dela. Dois, um casal, assim, bem, tipo, cabelinho branquinho, assim, né? E eu olhando, assim, com aquela. E uma moça maravilhosa. Gente, ela é deslumbrante. Depois eu até vou postar alguma coisa sobre ela lá. E daí eu falei, ah, não, eu sou desse jeito, faladeira, né? Falei, vou lá puxar assunto. Fui lá conversar com eles. Falei, parabéns, que filha linda que vocês têm, não sei o quê. Aí o pai falou, pois é, agora eu tô tendo que acostumar com isso, porque de vez em quando me aparece aí nessas coisas de celular, bem simples, sabe? De celular aí mostrando aí o corpo, mostrando não sei o quê, eu tenho que me acostumar com isso. Aí depois ela veio, né? A gente tava conversando, ela terminou lá e dela veio falar comigo e com o pessoal que tava junto, assim. Aí eu, parabéns, que lindo, não sei o quê, elogiei um monte. Dela, pois é, eu ainda tremo na base. Só que é meu sonho de criança, é meu sonho de infância, ela falou. Aí eu falei, ah, pronto. Na hora eu escrevi lá no grupo. Gente, eu juro para vocês que foi assim. Na hora eu escrevi lá no grupo. Pessoal, não estou conseguindo colocar os exercícios aqui, não sei o quê, mas vamos fazer uma live quarta-feira sobre propósito de vida. Foi inspirado. Ação inspirada. Foi pelo que eu estava vivendo ali. Quando ela falou aquilo, eu falei assim: ah, essa menina vai ser um sucesso. Pode ter certeza que vai ser um sucesso. Porque ela tá fazendo o que ela ama. E é assim que funciona. E por isso também que eu tô com muito cantora na cabeça, falando só de cantor, cantor, cantor. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando você faz algo, quando você, qualquer ação que você venha fazer, se você estiver alinhado, vai dar certo. Isso é, isso é regra, tá? Ai, eu tenho vontade de ficar aqui falando e não parar mais, mas eu quero ver se vocês têm alguma coisa para falar. Se eu esqueci alguma coisa, acho que não, mas eu quero que vocês, se tem, tem alguma coisa aqui no chat, se vocês quiserem falar. Ai, meu Deus do céu, Shirley, não fica falando essas coisas que eu fico emocionada. Olha o que ela escreveu. Estou amando cada vez mais minha professora. Pode me pegar de exemplo, estou adorando. Linda, linda, linda. Maravilhosa, Shirley. Eu fico tão feliz porque, ai, sabe, é isso, gente. É isso, não tem o que dizer, é isso. E já que eu falei de prosperar financeiramente, eu estou prosperando. Por que que eu estou prosperando? Porque você tá transbordando. A gente sente você transbordar. Gente, isso
Cris, é tão bom ouvir, sabe? Porque eu tô fazendo uma coisa que eu amo, sabe? Tô falando de uma coisa que eu amo. Aí as pessoas, muita gente manda mensagem, às vezes, perguntando. Alguém fala, tem gente que fala assim: ai, Alessandra, você tem que parar de deixar teu número pessoal lá no grupo e não sei o quê. Eu falei, isso. Quando eu tiver tanta gente que eu não puder, tudo bem. Eu recebo, eu falo bem assim, recebo, né? Só que eu gosto disso. A Cris me manda link de vídeo, me manda livro, a Edneia me manda mensagem. Eu amo isso. A não ser, tem dia que às vezes eu esqueço, ou passa despercebido, ou tem dia que eu tenho muito atendimento que eu não vejo, né? Mas quando eu posso, eu amo, eu quero isso. Porque esse eu aprendo com vocês o que eu tô transbordando, como disse a Cris, vai servir para alguém, né? E é assim, gente. Aí eu falo, mas por que eu tô prosperando? Eu acho que é porque eu tô harmonizando minha vida, sabe? Tô limpando certas coisas, limpando, porque a gente tem que limpar todo dia. Outro segredinho aqui, a Ed já sabe, a Edneia já sabe. Mas, ai, eu falando, parar que senão eu vou chorar. Mas eu tô limpando muitas coisas na minha vida. Talvez, assim, o emocional, né? O relacionamento. Ainda não fui feliz, entendeu? Mas estou num processo, sabe? Então, assim, eu vou harmonizando as camadas da minha vida, as camadas do meu ser. Na Bíblia mesmo, eu gosto muito de relacionar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro iniciático, né? Não é de religião. Ele é um livro assim como o Caibalion. Porque na Bíblia fala sobre quebrar os grilhões, fala muita coisa. E daí, desde o dia que eu comecei, eu gosto do barulhinho, opa, do despertar, que eu comecei a estudar, a ir atrás de livro, ir atrás de vídeo, atrás de live, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa. Mas é de dentro para fora. Dependência emocional, que ainda estou curando, tenho muito, sabe? Tipo, crenças mesmo com relação a dinheiro, que eu tive por causa da minha mãe e do meu pai. Não estou culpando eles de jeito nenhum, porque eles me ensinaram da forma como que eles aprenderam também, sabe? Crença que. Enfim, várias. Então, gente, eu tava aí num relacionamento, caiu a ficha. Eu falei, pera, o que você está fazendo? Vamos harmonizar tudo e não tentar harmonizar um lado e o outro ficar capengo? Não, 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 não. Claro que a gente não consegue assim da noite para o dia, mas tudo é um processo. Mas é isso, gente. Eu estou muito feliz. Eu fico feliz da gente estar aqui conversando. Eu aprendo muito com vocês. Eu estou fazendo o que eu gosto. Eu sei que tem os meus atendimentos com as cartas, tem meu atendimento com a frequência energética, com a radiestesia. Não estou atendendo muito com a radiestesia, sabe? Porque não está dando tempo e é uma coisa que puxa muito, tomava muito meu tempo. Então não estou mais, mesmo assim, se alguém quiser, sei lá, a gente dá um jeito. Mas as cartas também é algo que eu amo, porque eu falo que o baralho assim não mente nunca, né? Mas eu tô vendo que o que meu coração canta é as cartas e frequência energética. Eu amo isso. Amo. Até É, vamos marcar uma aula para a gente falar sobre a escala de consciência, né? Os níveis de consciência do Hawkins. Eu gosto muito de falar sobre isso porque esclarece assim muita coisa na nossa cabeça. Dá para a gente marcar uma hora. Então é isso, gente. Eu quero assim que o que eu falei, tudo que eu falei aqui, que vocês recebam como o que está nesse nosso processo de expansão de consciência mesmo. Pensem, sabe? Vão dormir, reflitam, façam o exercício do sono, que é muito bom. O exercício do sono, depois que você para uns dias, faz de novo mais 4, 5 dias. É muito bom, porque, pelo menos comigo, quando eu faço lá o exercício do sonho verdadeiro do 7,
Depois eu paro ali pelo menos uns 15, 20 dias, mas daí quando eu faço de novo, sempre vem informação na cabeça da gente. É muito bom, vale a pena, tá? Porque às vezes você pede, eu falei, eu preciso saber o que está me angustiando, quais são minhas crenças, o que está me travando. É um exercício maravilhoso, tá bom? E vamos que vamos. Um beijo, fiquem com Deus. Shirley e Edmar, que não tô vendo, acho que só os dois que eu não tô enxergando. Um beijo enorme no coração de vocês.